Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre backup e restore no SQL Server, tá? Então, são rotinas aí essenciais, né, por questão de segurança e de preservação dos dados, que a gente periodicamente esteja fazendo os backups das nossas bases aí, principalmente bases de produção. Uma das formas que a gente pode fazer o backup é através dos jobs, né, que a gente viu na última aula. A gente pode criar um step lá com um comando mesmo, backup database, e aí o caminho do arquivo, tá? Mas nós temos aqui uma funcionalidade de plano de manutenção do SQL Server que a gente pode fazer por aqui, tá certo? Quais são os tipos de backup que o SQL disponibiliza para a gente? A gente tem um backup completo, né, que é o full, o diferencial, e temos o backup de log de transação, certo? Qual a diferença, né? Aqui simplesmente eu estou copiando todo o meu banco de dados, né, para um formato de arquivo. E aí, se eu precisar voltar, ele vai simplesmente reconverter isso para formato de database, né? O diferencial, né, ele entende que alguma vez já foi feito o full e ele vai gravar só a diferença, né, entre o último backup que foi feito, full, para o estado atual do banco de dados. E o log de transação, ele não vai gravar o banco de dados propriamente dito. Ele vai gravando os scripts de transações, né, com as suas respectivas data e hora de execução. E aí ele vai, se ele tiver que voltar, né, o backup aqui, vamos supor que eu fiz aqui um backup no dia 1º de março, eu fiz um diferencial no dia 3 de março, no dia 2 de março, e um log de transação aqui né, a 0 hora, e um log de transação aqui no dia 2 de março, às 7 da manhã, certo? Então, ó, aqui ele gravou tudo que tinha lá no dia 1º de março, aqui ele gravou a diferença que aconteceu aqui entre o dia 1º e o dia 2, e esse backup do log de transação aqui, ele não gravou um objeto, né? Ele guardou os logs de transação. Então, quando eu pedir para restaurar esse ponto aqui, né, o que o SQL vai fazer? Ele vai restaurar essa base, depois aplicar as diferenças e depois sair executando todas as transações que foram feitas, né? Insert, né, os deletes, tal, até chegar às 7 da manhã. E aí eu vou ter o meu banco de dados nesse horário aqui, tá? Esses logs, né, do banco mesmo, né, a gente recomenda que não seja feito em horário de plena utilização, né, do banco, dos sistemas, né, seja feito aí num horário noturno e de uma maneira menos frequente, né? O log de transação, como ele é muito mais rápido, né, e ele não está ali acessando os dados propriamente ditos, você pode fazer ele, inclusive em questão de minutos, né? 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos. Normalmente, isso não vai gerar um peso aí no seu banco, tá? A não ser que o banco já esteja experimentando uma grave degradação de performance aí por algum motivo, né? E aí você adicionar essa funcionalidade aqui pode agravar a situação. Mas via de regra, isso aqui, né, você colocar um log de transação de 10 em 10 minutos, até 5 em 5 minutos, isso não vai causar nenhuma perda de performance perceptível, tá, no seu banco. Então vamos lá, né? Vamos criar um plano de manutenção. Se eu não tenho um banco muito grande, né, eu posso criar, por exemplo, um backup full diário. Então sempre eu vou ter que analisar o tamanho do meu banco para definir a melhor estratégia. Também quão crítico é eu perder um dia de dados, 5 horas de dados, 10 minutos de dados, né, para eu poder também definir essa política, certo?
Então vamos criar aqui um plano de manutenção, né, utilizando o Wizard aqui para facilitar a nossa vida. Vamos chamar de backup, tá? E eu vou marcar essa opção aqui, porque eu quero deixar no mesmo plano o meu backup full e meu backup de transação, mas eu quero que os agendamentos sejam em horários diferentes, né, em frequências também diferentes. Então vou colocar aqui o full e o transaction log. Vou colocar, escolher os databases que eu quero fazer o backup. O backup full aqui no caso. Vou colocar ele diariamente, às 3 da manhã. E vou colocar para ele gravar nesse diretório aqui. Beleza? Vamos dar um next aqui. Ele já vai pedir os dados do transaction log. Northwind, destinação também no mesmo local. Ele vai ter só uma extensão diferente, né? O do database mesmo é .back. E ele vai acontecer diariamente, só que a cada 10 minutos. Vou colocar aqui 5 minutos. Ok. Se der algum erro, quero que ele grave aqui em um log dentro dessa pasta backup/log. Criou. E a gente já tem o nosso plano de manutenção ativo aqui, realizando nossos backups. Tá? É importante sempre você estar conferindo, né, se isso está executando normalmente, se está gravando o backup lá, e de vez em quando fazer até uma simulação aí de disaster recovery, né, de recuperação de um desastre, né, em que você vai restaurar, né, esses arquivos mesmo, pode ser para um outro database aqui, e ver se realmente ele está realizando conforme o esperado, né. Então, podemos também, né, fazer aqui manualmente um backup. Então, vamos supor que eu queira agora fazer um backup. Eu venho aqui em Tasks, Backup, vou colocar aqui Northwind, um backup full, e vou remover aqui esse diretório padrão que ele coloca, e vou dizer que eu quero lá para o d:/backup. Lá no plano de manutenção ele vai escolher o nome automaticamente, né? Aqui eu vou colocar, então, northwind.back, e vou colocar aqui, ó, eu quero que ele sobrescreva, né? Então, cada vez que ele ele fizer um backup aqui nesse arquivo, ele vai adicionando novos backups ou ele vai sobrescrever. Vou colocar aqui para sobrescrever e vou executar, né? Então, já fez o backup. Para a gente ver aqui na prática, né, o log de transação funcionando, vamos pegar aqui a tabela de cliente. Vou mudar aqui, ó, essa empresa aqui, update customers set where customer ID igual a around set company name igual around the corner, em vez de ser around the horn aqui. Eu vou esperar uns minutinhos passarem aqui para dar tempo de 5 minutos ele fazer aquela alteração de log, tá bom? E vamos restaurar lá, né? Então eu vou aqui em Restore Database, ou então eu posso criar aqui, né, por exemplo, um Northwind Dev, por exemplo. E posso vir aqui em Tasks, Restore Database. Posso escolher direto aqui qual é o meu database de origem, né, o Northwind. Ele já vai identificar os backups que a gente já fez, ó, esse aqui manualmente, já tiveram esses aqui feitos pelo nosso plano de manutenção. E eu posso escolher daqui, ou eu posso também, né, escolher lá na minha pasta, backup, né, aqui os arquivos, né? Então eu quero restaurar até esse ponto aqui, ó. Ele já identificou, se eu marcar só ele já identifica aqui, ó. Para eu chegar nesse ponto, eu tenho que restaurar o full, aplicar essa transação e depois essa aqui. Eu confiro aqui, ó. Se já existia um database chamado Northwind Dev, que é o nosso caso aqui, pode sobrescrever, fecha as conexões que porventura estiverem abertas nele e desmarca essa opção aqui
senão ele faria um último backup aqui antes de restaurar, né? Para a gente não é necessário isso. E executo, pronto, foi feito aqui, foi criado um novo WinDev com exatamente os mesmos objetos, né? Os mesmos dados. Do nosso original, tá bom? E aqui, ó, a gente vê que ainda não tinha sido feita aquela modificação, certo? Então vamos lá. Vamos criar um novo aqui. North Wind Dev 2. E a gente vai aqui restaurar. Já com aquela alteração que foi o terceiro log de transação feito aqui, ó. Beleza, mesma coisa. Vamos conferir o arquivo aqui. Condiz com o nome do banco que eu estou querendo restaurar. Overwrite, close. E não faz o tail. Beleza. E cá está o nosso banco Dev2. Opa. Aqui com a alteração que foi feita. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí, né? É importante sempre você ter um backup pelo menos diário aí dos seus bancos que estão em produção, né? E dependendo da criticidade, fazer esses backups de log de transação também para você conseguir eventualmente restaurar aí no decorrer de um dia, né? Sem perder toda uma manhã de trabalho, né? Que dependendo do volume de trabalho pode ser já uma dor de cabeça bem grande. Tá legal? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!